Olá, boa noite. Está começando o S News especial aqui na Rede TV Espírito Santo e a gente já começa a conversar com candidatos que foram eleitos neste último pleito. Para começar esse papo, a gente recebe hoje um candidato que vai realmente marcar a história da Câmara Federal. Foi o segundo mais votado do Espírito Santo entre os 10 deputados federais eleitos e também é o primeiro deputado federal eleito com deficiência visual. A gente está recebendo o Felipe Rigoni, do PSB. Felipe, bem-vindo ao S News. Obrigado, Fabiano. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. A gente já abriu o nosso papo aqui falando que você foi o segundo mais votado do Espírito Santo, né? Foram 84.405 votos. Exato. Uma votação bem expressiva para a primeira vez que disputa a Câmara dos Deputados, né? Foi sensacional. Assim, o resultado, a gente esperava um resultado muito bom, mas não 84.405. Né? Na hora que a gente estava acompanhando a votação, o nosso planejamento ele foi todo feito em cima de uma meta que a gente tinha, que eram 80 mil votos. Só que no dia da votação a gente pensou que a gente ia chegar a um pouco mais de 60 mil. Então 84.405 foi uma surpresa muito positiva. A expectativa quando vocês estavam planejando a campanha era ter quantos votos em média? A nossa meta sempre foi 80 mil. Sim. Porque a gente sabia que, por conta de toda a coligação que a gente estava participando e tudo mais, a gente precisaria ter uma votação expressiva. Então todo o nosso planejamento de voluntários, de captação de recursos, a minha própria agenda, número de pessoas que eu falava, Sim. vídeos, etc., foi feito em cima dessa meta. Só que, lógico, o planejamento ele nem sempre cai como o planejado, né? Sim. E chegou ali no domingo, a gente imaginou, por conta de tudo que tinha acontecido, que a gente ia bem, que iríamos ser eleitos, mas com 60 e poucos mil votos. Então 84.405 foi uma surpresa muito legal de receber. Bacana, muito legal. Agora, Felipe, você estava me contando aqui que você foi candidato a vereador na eleição anterior, teve uma votação expressiva para o município, você é linharense, né? Sim. Lá em Linhares, mas não chegou a entrar por conta do quociente eleitoral, não foi isso? Foi. Em 2016 eu fui candidato a vereador, né? E eu fui o 14º mais votado. Tive 1,4% dos votos válidos, mais votado do que 2 dos eleitos na época, mas não fui eleito porque o meu partido, a minha coligação, não fez o número suficiente de votos para eleger nenhum vereador. O que foi na época uma surpresa negativa, mas hoje eu percebo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Ou seja, talvez você não teria se candidatado a deputado federal se fosse eleito muita vereador. Muita coisa né? não teria me acontecido, né? Eu não teria aprendido tanto com a candidatura de vereador. Eu não teria me juntado ao movimento Como Acredito, que eu juntei logo depois, ao Renova Brasil. Não teria feito meu mestrado lá na Inglaterra. E não estaria como deputado federal, porque eu não corto mandato no meio para se candidatar a outra coisa. Então... Bacana, ou seja, então foi realmente algo bom, né? Foi bom. Foi uma nada experiência acontece muito por acaso, boa. né? Nada por acaso. Nada por acaso. Felipe, olha, você tem 27 anos, né? Formado em Engenharia de Produção pela Universidade de Ouro Preto, lá de Minas Gerais, né? E é mestrando em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, não é isso? Exatamente. Conciliando aí a campanha com o mestrando, né? Foi com o mestrado. Quando eu fui para Oxford, foi em setembro do ano passado, eu já tinha intenção de fazer algo nas eleições de 2018. Eu não sabia se eu ia me candidatar, se eu ia ajudar alguém ou o quê. E lá no nosso mestrado nós temos um projeto final, ele é uma espécie de estágio, porque é um mestrado profissional. Então você fica 3 meses trabalhando com política pública. Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, eu vou me candidatar a deputado federal, esse vai ser meu projeto final. Aí, primeiro eles acharam estranho lá na universidade e tal, mas depois aceitaram, tudo tranquilo, deu certo. Agora eu vou voltar lá e falar assim, agora eles vão ter que me dar 10, porque eu... Ou seja, vai ser o case do seu vai projeto. Meu relatório final vai ser sobre a campanha, né? Vai ser sobre como nós fizemos essa... foi uma façanha mesmo, porque eu cheguei no Brasil dia 25 de junho desse ano. Nossa, bem pouco tempo, então até para planejar mesmo a campanha, Exatamente. Assim, lógico que eu estava pensando em como fazer, claro. Já tinha uma atuação nas redes sociais, mas a campanha de fato, né, a pré-campanha, ela não começou 1 ano e meio atrás, como a maioria dos candidatos fazem. Verdade. Começou
há 3 meses atrás. Então, é pouco tempo, uma boa votação, então realmente foi algo espetacular mesmo, né, esse foi resultado. Muito bom, sim. Agora, Felipe, a gente falou um pouquinho da sua formação profissional, né? A gente estava dizendo agora sobre o seu mestrado em políticas públicas, mas você perdeu a visão aos 15 anos, né? Como que foi? Como que foi isso? Como que foi lidar com isso? Lógico que não é algo fácil. Não foi nada fácil, principalmente no começo, assim. E principalmente porque eu perdi a visão de forma gradual. Aos 6 anos de idade, eu descobri uma infecção nos olhos, chamada uveites. Isso foi evoluindo em várias outras coisas, e depois de 9 anos de muita luta e 17 cirurgias nos olhos, eu acabei ficando cego aos 15 anos de idade, isso era 2006. E quando você perde a visão, perde qualquer coisa gradualmente, devagar, é muito difícil, porque você fica ali com a esperança de ainda voltar, né? Sim. E isso ficou em mim por muito tempo. E eu só consegui entender que eu estava cego mesmo e não tinha mais jeito. Eu lembro do dia, inclusive. Eu estava na sala de aula, fazendo um exercício de ortografia na aula de português. Aí um amigo meu virou para mim e falou bem assim: Felipe, você acabou de escrever 3 vezes na mesma linha. E na época eu usava um caderno especial, com uma caneta muito grande, com uma luminária na minha mesa, com uma lupa, um óculos gigantesco para conseguir enxergar. Aí na hora que me falou isso, eu olhei pro meu caderno e eu não enxergava mesmo o que estava escrito ali. Aí foi nesse momento que eu tive que virar para mim e falar: Felipe, vamos parar de se enganar, porque você tá cego, mano, não tem mais jeito. Aquele momento realmente você viu assim, já não tem mais jeito, não tem retorno mais, né? Não é, ali foi quando eu reconheci, eu lembro até hoje assim, da reação que eu tive na hora. Eu falei assim: rapaz, tá cego, não tem jeito não. Você reagiu como nesse momento assim? Por mais que tenha sido um processo, exato, naquela hora. Eu comecei a chorar pra caramba, porque eu tava lutando muito contra isso. Sim. Foi a comoção na sala de aula, inclusive. Né? Imagina. Tive que sair da sala e tal, foi um negócio doido. Então assim... Imagina. Foi bem duro. Agora, Felipe, a gente até abriu o programa dizendo isso, né, que você já é, né, porque já foi eleito o primeiro deputado federal com deficiência visual da história do Brasil. Ou seja, na Câmara Federal nós nunca tivemos no Brasil, ainda até então, Exato. Um deputado que tinha alguma deficiência visual, e você vai marcar essa história. Eu penso que junto com isso, e não somente com isso, mas com certeza a questão da acessibilidade também vai permear as suas pautas de trabalho. Com certeza, principalmente quando se trata de fiscalização, porque hoje no Brasil a gente já tem um negócio muito, muito bonito, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi idealizada pela Mara Gabrilli, que acabou de ser eleita senadora por São Paulo. E a Lei Brasileira de Inclusão é maravilhosa, é muito boa. Na lei, na verdade, o Brasil é muito bom. O negócio é que ela não tá chegando aqui, né, onde a gente vive. Não chega nas escolas direito. Não chega nas praças. Na base, etc. né? Qual que é o problema disso? É a incapacidade do nosso governo de executar as políticas públicas que escolhe fazer. Então a minha grande pauta não é necessariamente a inclusão, mas sim a criação dentro do governo da capacidade de implementar toda e qualquer política pública, não só relacionada à acessibilidade. Sim. Então quando você vai pegar no meu panfleto, nas minhas falas, nos meus vídeos, o que a gente acredita ser a primeira grande tarefa a ser realizada no Brasil é combater a corrupção, os privilégios e a ineficiência no governo. Acho que são os grandes problemas da nossa política brasileira. Porque é isso que causa o professor não ter qualificação suficiente para lidar com um surdo, com um cego ou com um cadeirante. É isso que causa o policial não ter nem equipamento para combater a criminalidade. É isso que causa o enfermeiro não ter formação direito e muito menos salário para estar tratando bem os seus pacientes. Então, assim, enquanto isso não mudar, a gente pode idealizar as melhores políticas públicas do planeta aqui, que não vai chegar na base. A gente precisa criar a capacidade do nosso governo de fazer as coisas chegarem aonde devam chegar. E para todos os brasileiros, independente de raça, de cor, credo, deficiência ou qualquer outra característica. E isso é inclusão de verdade. Ou seja, ela passa então muito pela sua fala, muito pela questão realmente de você combater a corrupção, que eu acho que é o grande problema. Hoje é o grande desvio do recurso público está na corrupção, né, Felipe? São 2 problemas, são 3, né? Que é corrupção, privilégio, que acaba acumulando muita coisa ali em quem não deve ter. Sim. E ineficiência, porque se você tirasse toda a corrupção e todo o privilégio do Brasil, ainda daria muita coisa errada, porque o governo ele é desenhado de uma certa maneira que não dá muito certo mesmo, né? Sim. Você tem distorções salariais muito grandes dentro do governo federal, principalmente.
você tem muitas indicações políticas. Você tem ideia, o presidente do Brasil, quando é eleito, ele indica mais de 20 mil pessoas para cargos de confiança. É muita coisa, não? Na Inglaterra, onde eu estudei, o primeiro-ministro, quando é eleito, ele, acho que se eu não me engano, não chega a ser 400. E o primeiro-ministro só indica 100, algo do tipo. Que é quem manda de fato, né? O primeiro-ministro que manda de fato no país. Exato. E é comparando com o nosso presidente. Sim. Então, ele não tem o poder de indicação política que o presidente do Brasil tem. E lá o serviço público é muito, muito melhor do que o nosso. Infinitamente melhor, né? Infinitamente melhor. Agora, Felipe, eu li algumas coisas, assim, quando eu estava me preparando para essa entrevista com você, de posicionamentos seus a respeito que você pretende cortar na própria carne, no seu mandato, inclusive dentro do seu gabinete, né? Não é na carne, é na gordura, né? Sim. Porque é muita coisa que tem, assim. Vamos lá. O deputado federal, quando ele é eleito, ele tem direito a ter 25 assessores. Deputados federais precisam ter muitos assessores? Precisam, porque eu não represento só 84.405 capixabas. Eu represento todos os 4 milhões. Eu fui eleito por 84.405 para representar 4 milhões. E para isso é necessário ter gente, eu sozinho não faço isso, né? Mas não precisa de 25, precisa de 15, até menos talvez. Mas nós limitamos o nosso gabinete a ter 15 assessores, né? E não ter 25 como normalmente os deputados têm. A cota parlamentar, que é aquela verba de reembolso que os deputados têm direito, o Espírito Santo ela é de R$ 37.500 para os deputados capixabas. Nós já vamos reduzir pelo menos 30%. E eu pessoalmente quero chegar a 50%, mas eu não tenho certeza ainda de como vai ser a nossa atuação para dizer se eu ainda vou fazer isso ou não. Mas 30% com certeza vai. E outras coisas, auxílio paletó e moradia, por exemplo, eu não vou receber de cara. Porque não precisa. Eu já ganho bem demais e o deputado já tem um apartamento funcional que já está sendo custeado pelo governo e tem gente que mora no apartamento e recebe o auxílio moradia. Não faz sentido nenhum. Nenhum, né? É por isso que eu falo, é cortar na gordura, não é na carne. Claro, tem que ter essa coragem, né? Realmente de você começar por si e tentar levar essa mudança para os demais, na verdade. Exatamente. E assim, já tem propostas de redução e de eliminação desses privilégios dentro da Câmara. Mas olha, para aprovar isso vai ser uma guerra. Nós vamos lutar por essa guerra, mas vai ser difícil. Não é fácil. Porque teve renovação. Mas não posso dizer que essa renovação foi a renovação de práticas e de princípios. Por enquanto eu sei que foi só de pessoas. E por enquanto ainda não tem essa precisão, né? Vai ter talvez quando já estiver lá na atuação do mandato, né? Agora, Felipe, você também participou do projeto Renova BR, que é aquele projeto que o Luciano Huck fez parte, né? Faz parte, que levantou muito essa bandeira, né? Você levantar novos líderes na política brasileira, é isso? Com certeza. Porque assim, o que aconteceu foi que o Eduardo Mufarrege, que é o idealizador do Renova BR, ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa pelo Brasil, né? E o meio dele ali, que ele era diretor de uma empresa de educação e tal, sempre batia no teto da política, que é quem manda, né? Você tem funcionários públicos maravilhosos no Brasil, mas eles batem sempre no teto de quem manda, que é o político, né? Que é quem é eleito para mandar. Então, assim, ele percebeu que falta liderança no Brasil, falta gente boa, gente ética e que foi bem treinada para ganhar eleições. Porque não é que falta gente ética no Brasil, falta na política brasileira. E já tem gente muito boa por aí, né, que não sabe fazer uma campanha. E aí não ganha eleição mesmo. Aí passa vexame nas campanhas. E aí o que o Renova fez? Selecionou, foram quase 5 mil candidatos, selecionaram 133 pessoas de todos os 27 estados do Brasil e nós fomos treinados em várias coisas, né? Principalmente como realizar uma campanha ética que seja eficiente e bem sucedida, mas também nos desafios do Brasil. Então nós tivemos aulas sobre educação pública, saúde pública, segurança, tributação, economia, tudo sem pensar. Ética na política, mas a grande maioria das aulas foi nos preparar pessoas que já eram líderes nas suas áreas, seja eu no Movimento Jovem, pessoas que vieram, por exemplo, tinha um criador da CUF, né, que é a Central Única das Favelas, que é o pessoal lá do Rio de Janeiro, teve outras pessoas de São Paulo, teve do Rio, de Minas Gerais, etc. De todo tipo de área, desde os liberais aos conservadores aos progressistas. Com o entendimento de que existe gente boa em todo partido. Mas as pessoas boas dos partidos e das áreas políticas do Brasil não sabiam ser eleitas.
E aí eles treinaram nós por 6 meses para sermos eleitos. E fomos, 16 de nós fomos eleitos agora nesse pleito. Que bacana, ou seja, deu resultado, né? Ou seja, as técnicas ensinadas lá valeram a pena. Deu bastante resultado, exatamente. Muito legal. Felipe, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, a gente vai por um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre, inclusive, a sua forma de pensar, as suas expectativas mesmo para esse mandato que já começa aí no início de 2019. A gente volta já já com o ES News Especial. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado federal eleito Felipe Rigoni, do PSB, primeiro deputado federal do país, do Brasil, com deficiência visual a ser eleito, e foi o segundo também mais votado do Espírito Santo. Teve aí 84.405 votos, perdeu somente para o Amaro Neto, né, que é um apresentador de televisão, que é uma figura muito popular, ou seja, a gente falou sobre isso no bloco anterior, né, Felipe? Uma votação muito legal, né? Foi muito expressivo e foi fruto de um trabalho de mais de 2.000 pessoas, né? Que nossa campanha ela foi construída a 2.000 mãos, que foram 2.000 multiplicadores que nós tivemos, mais de 2.000, que levaram para o estado inteiro essa nossa ideia. Verdade. Agora, Felipe, você falou um pouquinho no bloco anterior com a gente sobre o Renova BR, foi esse programa que você participou, né? Lá junto com o Luciano Huck, enfim, que forma novos líderes, tem a intenção de formar novas lideranças políticas no Brasil. E a gente tem vivido um momento na política do país que tem se falado bastante em reformas, né? Reforma trabalhista que foi aprovada, a reforma previdenciária que está ainda essa discussão ainda, uma nuvem, né, pairando no Congresso Nacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa das reformas. Vamos começar pela trabalhista, que já foi aprovada. O que você acha dessa reforma, hein? Olha, a reforma trabalhista, ela teve pontos importantes, com certeza. Facilitação da relação entre o trabalhador e o empresário. Só que ela criou problemas também, tá? A gente não pode se negar a dizer que não criou problemas, como o problema da questão das grávidas poderem trabalhar em lugares insalubres. Como agora se criou um problema também de acesso à justiça de trabalho. Para as pessoas que não têm condição de pagar, agora vão ficar com medo de entrar com uma ação judicial. Precisamos de soluções intermediárias, né? Agora, ela não resolveu o maior problema de todos, que é o custo da folha de trabalho. Isso só vai ser resolvido com a reforma tributária, que para mim é a mais urgente do Brasil. Sim. Só ela vai resolver o grande problema da contratação de pessoal, que é o custo da folha de trabalho, que um funcionário chega a custar 2,5 vezes o seu salário para o empresário. E é isso que causa o grande problema, né? Ou seja, hoje o brasileiro está pagando muito imposto, né? Além dessa questão tributária, tem os impostos que estão dissolvidos aí nas mercadorias, nos produtos, nos serviços. Sim, né? Sim. O Brasil está pagando muito imposto e, na verdade, são as pessoas erradas que estão pagando muito imposto nos lugares errados, né? Sim. A gente tem muito imposto sobre o consumo e sobre o trabalho e pouco imposto, não pouco imposto, mas menos imposto sobre as rendas e os dividendos, né? E isso não acontece em lugar nenhum desenvolvido do mundo, né? Então, hoje no Brasil, se você recebe até 2 salários mínimos, 50% do seu salário vai de imposto. E se você recebe até mais do que 30 salários mínimos, 26% do seu salário vira imposto. É muita coisa, né, Felipe? Ou seja, na prática, quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. É o Robin Hood às avessas no nosso sistema tributário. É verdade. Exatamente, Robin Hood às avessas. Isso tem que mudar, assim. Nenhum país, você pode pegar qualquer país do mundo desenvolvido, não é assim. Então a gente pode seguir, né, pelo menos uma vez a experiência internacional e fazer isso mudar no nosso país. Reforma previdenciária, Felipe. Falou-se muito nela, né, mas ainda a discussão pequena. Foi uma discussão pequena, nem perto do que deve ser feito ainda. Não acredito que ela vai conseguir ser aprovada ainda nesse governo que está acabando, principalmente por conta dos 2 presidenciáveis que ficaram no segundo turno. Mas ela precisa acontecer, né? A nossa demografia, que é a quantidade de pessoas idosas que nós estamos chegando no número agora, ela mostra que não vai ter jeito. E o principal problema da nossa Previdência é o regime. Que hoje quem está trabalhando, eu, você e as pessoas que estão aqui, pagam para quem está aposentado. Não é que a gente acumulou, investiu e aí depois a gente pagou a nossa própria aposentadoria. A gente paga para quem está aposentado hoje. Só que com a redução do número de jovens e o aumento do número de idosos, vai chegar uma hora que essa conta não vai bater.
né? E precisa da reforma principalmente para mudar o regime de repartição, que é o atual, para capitalização, que é como é no Chile, por exemplo. Sim. Que por definição nunca quebra. Mas isso precisa ser muito discutido com a população e precisa principalmente, em qualquer reforma que tiver, corrigir as distorções salariais dentro da Previdência. Porque muita gente fala que juízes, etc., políticos que acabaram se aposentando com 50, 60, 80 mil reais, é direito adquirido. Para mim isso é privilégio adquirido, é diferente de direito adquirido. Entendi. Felipe, reforma política, também importante e emergencial, né? A mais importante de todas. Sim. A mais urgente para mim é a tributária, né? Que vai ter que ser feita em conjunto com a da Previdência. Mas a mais importante é que vai levar a gente para um patamar de desenvolvimento diferente é a política. Por quê? Porque hoje a política no Brasil, as campanhas são muito caras, até as campanhas mais baratas são caras, não tem jeito. Ou ela não acontece, né, por conta do nosso sistema. Os políticos são muito distantes dos cidadãos e a gente tem partido demais. E ao mesmo tempo partido de menos, porque eles não são partidos de verdade. Então isso tem que mudar, a gente precisa de um sistema diferente de eleição para que a gente force tanto as campanhas a serem mais baratas, para que a gente force os políticos a serem mais programáticos e mais próximos da população e os partidos a defenderem as causas que eles dizem defender. E não fiquem nesse troca-troca que ficam hoje em dia. Essa troca de favores aí, né? Toma lá da cá, né? É feio demais, meu Deus do céu. É feio e quem normalmente paga a conta é o povo, né, Felipe? E paga bem. Paga bem, bem caro, essa né? conta. É verdade. Felipe, falando um pouco de participação, você falou de aprofundar essa participação, esse diálogo com a população, né? Eu sei que você tem uma proposta para fazer essa aproximação do seu mandato com o povo, né? Como que é isso? Assim, o que nós vamos fazer é um mandato compartilhado com as pessoas. Nós vamos ter duas grandes ferramentas e a principal delas vai ser um conselho parlamentar. Esse conselho vai ser formado por especialistas das mais diferentes áreas e principalmente por instituições e pessoas que vão representar as mais diferentes parcelas e regiões da população capixaba. Para que quando eu decido alguma coisa em Brasília, a minha decisão esteja de acordo tanto com as evidências científicas quanto com a real vontade da população capixaba. Então, dentro, logicamente, das pautas que a gente já se comprometeu a defender, por exemplo, as 70 medidas contra a corrupção, a reforma política, a reforma tributária, que a gente já assinou documentos que vamos defendê-las, dentro disso, obviamente, o Conselho vai decidir comigo os principais direcionamentos do nosso mandato e especialmente os recursos que nós vamos distribuir. Todo deputado federal tem lá seus 15 milhões de reais que ele distribui todo ano entre prefeituras. São as emendas, né? São as emendas parlamentares. Sim. E como é que nós vamos fazer? Vai ser feita por projeto. Quem quiser a emenda, por exemplo, o HGL lá de Linhares, o hospital, que é 2 milhões de reais para investir no equipamento tal. Vai lá no meu conselho, vai apresentar o projeto, onde cada centavo vai ser gasto, quantas pessoas isso vai impactar, qual a necessidade desse gasto, qual a urgência desse gasto, dessa necessidade, e aí o conselho vota. Conselho que representa todo o Espírito Santo e todas as parcelas da população. Votando, baseado nos critérios de impacto, de necessidade, votando vai a emenda. Se não votar, se não aprovar, não vai. Para ser de fato democrático. Ou seja, tornar realmente o acesso a esse recurso de forma democrática. Exato. E também com meritocracia, né? Ou seja, o projeto que tem mérito, que tem realmente e vai ter maior impacto, né? Impacto, né? Na população, aliás. Isso, porque hoje você vê projetos que recebem emendas muito grandes que na prática não tem impacto para muitas pessoas. Enquanto isso, você tem hospitais ou até regiões que não tem uma escola, não tem uma creche, com muita gente que, se recebesse uma emenda, conseguiria desenvolver aquela região. E é por isso que esse conselho vai ter critérios muito claros para avaliação das emendas. Tá certo. Olha, Felipe, infelizmente o tempo já está no finalzinho. A gente poderia conversar tanto mais aqui com o Felipe. Sim. Um papo falando um pouquinho sobre política e sobre as suas propostas, as suas ideias para levar para a Câmara Federal, né, a partir já de janeiro, quando ele toma posse como como a gente disse, o primeiro deputado federal com deficiência visual, mas não somente, como o segundo mais votado do Espírito Santo, uma grande liderança que vai representar os capixabas lá em Brasília. Felipe, obrigado por ter vindo aqui ao ES News.
foi um prazer recebê-lo. Volte mais vezes ainda como deputado, depois trazendo boas notícias pra gente aqui. Obrigado a vocês pelo convite e obrigado aos capixabas, aos 84.405 capixabas que depositaram em nós a confiança desses 4 anos que serão de muito trabalho. Pode ficar tranquilo, obrigado. Tá certo, a gente que agradece, Felipe, parabéns pela vitória, né, e pelo resultado nas urnas, e a gente fica por aqui com o ES News especial de hoje. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nas próximas semanas nós também vamos receber aqui os senadores eleitos, outros deputados estaduais e federais também, que tiveram votação expressiva nesta última eleição. Obrigado pela audiência, boa noite e até semana que vem. E agora é hora de ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas da rede Cinemark na Grande Vitória. Nasce uma Estrela é estrelado pelo ator 4 vezes indicado ao Oscar Bradley Cooper, de Sniper Americano, Trapaça e O Lado Bom da Vida, e é também premiada Estrela da Música indicada ao Oscar Lady Gaga, em seu primeiro papel como protagonista em um longa-metragem. Nesta releitura de uma trágica história de amor, ele interpreta um experiente músico que descobre uma artista desconhecida por quem se apaixona. Ela está prestes a desistir de seu sonho de se tornar uma cantora de sucesso, até que ele a convence a mudar de ideia. Porém, apesar da carreira dela decolar, o relacionamento pessoal entre os dois começa a desandar, à medida que ele luta contra seus próprios demônios. Uma mulher acaba de herdar uma casa de sua tia e então decide morar lá com suas 2 filhas. Mas logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e ela faz de tudo para proteger as crianças. 16 anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para casa e se deparam com as coisas estranhas em A Casa do Medo. A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Os sacrifícios e os custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais, você confere em O Primeiro Homem. Do you think you're coming back? Um jovem músico revoltado com a opressão e o preconceito diários sofridos pelas comunidades de baixa renda busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele esbarra em um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade deles em compor letras de forte cunho social e questionador. Junto, eles adentram o universo musical e formam a banda Planet Hemp. Quando o marido e a filha são mortos a tiros em um drive-in, Riley acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No 5º aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse. Riley se torna então a Justiceira. Para saber mais sobre quais filmes estão em cartaz e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br.